Olá, estamos de volta no YouTube da CBN Floripa com o CBN Cast, nessa temporada tratando de ESG. Hoje, para falar sobre iluminação pública e sustentabilidade. O convidado é Murilo Martins, que é gerente de contrato da Quanto Engenharia em São José. Murilo, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Estamos à disposição para os questionamentos. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis aqui no YouTube da CBN Floripa, só buscar pela playlist, já se inscreva, ative o sininho, sempre quando há algum outro vídeo ou uma novidade você já recebe a notificação com o YouTube da CBN. Murilo, eu queria entender já como que a iluminação pública ela pode tornar uma cidade mais sustentável, até para encaixar nessa pauta ESG, uma coisa está ligada à outra, né? Sim. Bom, hoje os contratos eles já exigem, a maioria deles já exigem luminárias com LED, né, equipamentos a LED, porém ainda tem alguns que ainda possuem lâmpadas, né, isso para o serviço de manutenção, tá? Mas na questão do LED, né, ele traz bastante eficiência e sustentabilidade, porque ele é um equipamento mais moderno, atual, né, ele tem uma vida útil mais prolongada, então ele traz muitas qualidades para a funcionalidade da iluminação, tá? É um equipamento menos poluente também, né, diferente das lâmpadas que tem gases poluentes, né, tem que descontaminar. Então essa é a linha das características e qualidades do LED. A gente tem, por exemplo, uma prática doméstica, né? O cidadão na sua casa, geralmente ele troca todas as lâmpadas antigas por de LED e já acompanha uma economia. A economia já seria um fator econômico. Mas você falou sobre essa questão ecológica. Como que funciona até o mecanismo das lâmpadas antigas e na de LED para explicar por que a de LED ela polui menos? Certo. Bom, as lâmpadas com gases, né, eles têm que ter uma descontaminação de gases, né? Então por isso que já são equipamentos já obsoletos no mercado, né? Então a durabilidade do LED ela é em torno de 25 anos, 20 a 25 anos, né? Então a gente já tem uma questão para o meio ambiente já com qualidade, né, do meio ambiente, tá? E ele não possui os gases poluentes, né? Então todo o material que a gente também descarta, né, que está em desuso, a gente devolve para as prefeituras, tá? E eles têm uma destinação correta na parte da reciclagem, né? E as lâmpadas não têm essa parte. Primeiro elas têm que descontaminar, para depois... são dois processos, portanto. Dois processos distintos, tá? Tem que retirar o gás, no Tem que caso retirar da o gás para depois descontaminar, para depois reciclar o vidro, reciclar a parte da base da lâmpada, né, que é de alumínio, tá? E as de LED já tem, digamos assim, os componentes que depois já são reciclados. Já são recicláveis, né? Não tem os gases poluentes. Ah, perfeito. Sobre a questão do conforto visual, também há de fato esse ponto que na escolha por a instalação LED? Sim, na parte do conforto visual, o LED ele é muito mais fácil de você fazer a fotometria, né, dos equipamentos, tá? Eles já são equipamentos mais modernos, né? Então na própria simulação dos projetos a gente já consegue definir o direcionamento das luzes, né? Para onde que vai, as cores que vão ser utilizadas, né? O LED ele é inclusive dimerizável. Você pode usar ele com menos potência, com menos densidade de luz, a partir de um certo horário, né? Isso gera economia e também gera menos ofuscamento também para isso também pode ser regulado? Pode ser regulado também. Esse é um sistema de telegestão, né? A gente pode chamar de sistema de telegestão. Alguns contratos já exigem isso, né? Já possui esse sistema de telegestão, onde você pode fazer o controle da luminosidade, identificar possíveis falhas já, manusear alguns parâmetros, acompanhar alguns parâmetros, como falhas das luminárias, né? E já acionar as equipes de campo para fazer a recuperação daquele ponto luminoso. Isso é um monitoramento à distância e depois, se identificado algum problema, uma equipe é direcionada? Justamente, nós temos a central de operação, normalmente fica numa sala com monitores, e ali são identificados os possíveis problemas nas luminárias, e a gente já passa isso direto para as equipes de campo para fazer as revisões. E ainda na pauta ESG de sustentabilidade, o abastecimento elétrico dessas lâmpadas LED, por exemplo, já são contratos à parte, né? Por exemplo, alguma usina eólica ou solar também pode ser abastecido dessa forma? Pode ser abastecido dessa forma. A fonte de energia, ela depende, pode ser a fonte comercial da concessionária ou pode ser uma fonte eólica, pode entrar em vários tipos de fontes, né? Isso depende do uso dela, né? A maioria dos contratos ou de licitação pública, de gestão, eles já estão prevendo a utilização de LED, estava explicando há pouco, né? Mas alguns ainda mantêm as lâmpadas antigas, por quê? Eles são obrigados a manter por causa no parque já ainda existe lâmpadas, luminárias com lâmpadas. O fato de ter manutenção. Então, para ter manutenção, a gente precisa ter equipamentos no edital, lâmpadas no edital para poder fazer essa manutenção, enquanto o parque não é feito a eficientização do parque totalmente para LED.
A gente está trabalhando hoje, por exemplo, aqui na região, né, onde atua a Quantum, de uma transição para 100% LED, digamos assim, em quanto tempo? Até pela tua experiência para analisar. Depende do tamanho do parque de iluminação, né? Por exemplo, nós temos alguns contratos, né, que já são 100% LED, né? Temos um em Minas Gerais, temos um aqui muito próximo na Palhoça, que são 30 mil pontos. A gente fez um trabalho de entre 1 a 2 anos, a gente conseguiu substituir todas as luminárias do parque de Palhoça para LED. É um tempo relativamente curto? É um tempo relativamente curto, né? Tem que ser uma força-tarefa bem intensa para poder... Mas é suficiente também, tá? É curto, mas é suficiente. O LED, a curto prazo, ele é mais caro no comparativo com o anterior ou não? Ou digamos assim, a gente tem um investimento para economizar depois. É assim que funciona? É assim que funciona, né? O LED ele já barateou bastante. A gente teve uma evolução muito grande nos últimos 10 anos com relação aos equipamentos LED. A evolução foi muito rápida, né? Mas realmente ainda está um pouco mais caro que as luminárias com lâmpadas, mas vale a pena o investimento. É o investimento inicial para futuramente colher a diminuição do custo. A gente está falando aqui de economia, no caso de sustentabilidade, algo que polui menos depois de uma troca, ou enfim, para reciclar os componentes, e também tem economia, que no caso há um investimento inicial. A gente fala muito do LED, mas o mercado ele vai criando também outras opções. É possível também analisar isso daqui para frente no setor de iluminação? Sim, a gente pode inclusive falar de cidades inteligentes, né, as famosas Smart Cities, que agregam mais serviços junto à iluminação também, né? Como sinaleiras, por exemplo, a questão de automação de sinaleiras, né? Alguns serviços nas próprias prefeituras, servidores, telecomunicações, pode agregar tudo isso junto ao serviço de iluminação. Quando a gente fala sobre iluminação pública, as pessoas ligam sempre à questão da segurança pública também, né? Uma coisa está ligada totalmente à outra. O LED, ele pode estar indicando também alguns caminhos também nesse ponto? Sim, né? O LED ele é um equipamento muito mais eficiência luminosa, né? Inclusive ele tem uma vida útil muito mais longa, né? Então na parte de segurança ele contribui bastante, porque isso inclusive é um dos parâmetros das características do LED, né? Melhorar a segurança das cidades, né? Além da economia, da eficiência. Mas ele tem uma ligação muito grande com a parte de segurança também. O disparo automático dessas lâmpadas, né, de iluminação pública, a gente sabe que às vezes alguém está passando por uma rua e vê algum problema, pensa que vou indicar para a prefeitura ou para o órgão público, né? Algumas dessas soluções elas podem ser automatizadas. Você explicava sobre a questão de algum problema que é acompanhado. Como que isso tudo é controlado com base num contrato, né? Isso. Uma lâmpada num poste na rua tal do bairro tal. Como que funciona isso? Como vocês gerem esse tipo de situação? Certo. Esse é o chamado sistema de telegestão. Então, no sistema de telegestão nós temos o mapeamento do cadastro de todo o parque de iluminação pública daquela respectiva cidade. Então, todos os pontos estão ali cadastrados, né, identificados, e qualquer problema que venha a ocorrer em um desses pontos gera um alarme e aparece na nossa tela e também da equipe de eletricista de campo também. Eles trabalham com tablet em campo, né, logado no nosso servidor, e eles identificam a falha do ponto e eles vão a campo verificar o que aconteceu para fazer a substituição do equipamento. Esse processo, por exemplo, tem um tempo-resposta? É imediato. É imediato. Assim que aparece a falha, o sistema já cria o alarme e a gente já identifica esse ponto. Aqueles contratos hoje que, por exemplo, a Quantum trabalha junto com as prefeituras, os contratos públicos, né? Eles prevêem tudo isso em contrato, tempo-resposta, gerenciamento, tudo isso é item por item, é feito no edital também? Sim, no edital já possui essas características, essa identificação, tá? Alguns prazos são bem curtos, né? Por exemplo, lâmpada individual são 48 horas para a gente fazer o reparo. Pontos coletivos como praças 24 horas, né? Depende dos contratos, né? Mas todos eles realmente estipulam os prazos para fazer o reparo dos equipamentos. Tiago, e para encerrar, né, falar um pouco do futuro também. A gente tem aquele futuro rápido, a curto prazo, e aquilo que pode revolucionar lá na frente, né? Como que tu analisa esse cenário na pauta ESG e também da iluminação pública daqui para frente, né? A curto prazo e a longo prazo. Sim. Bom, a tendência realmente de iluminação, realmente trabalhar com os equipamentos em LED, né? Com o sistema de telegestão, conceito de cidades inteligentes, né? Então, o futuro da iluminação ele caminha para esse sentido, tá? Tudo estar ligado num único local, esses vários serviços, né? De telecomunicações, de iluminação pública, um agregando ao outro. Tiago, aliás, Murilo Martins, que é gerente de contrato na Quantum Engenharia. O Tiago foi teu colega que veio aqui já nos episódios anteriores. Aliás, você quer visitar os episódios anteriores aqui no CBNcast, é só seguir aqui na playlist no canal e acompanhar todos os episódios dessa temporada com a pauta ESG. Murilo, muito obrigado pela participação conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição nas futuras conversas. E agradecendo também a você aqui na audiência do CBNcast.
Repetindo, os episódios anteriores estão todos aqui na playlist. Um grande abraço e até a próxima.